vou ler aqui para você uma passagem que o Messias deixou registrada em Marcos, capítulo 13, que é exatamente no tempo do reinado do Anticristo. Veja, Marcos 13, do versículo 19 ao 27. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Eterno não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis que o Cristo, ou ele-o ali, não acreditei. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele-o ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Meu amado, o que você entendeu dessa leitura? Isso aqui é arrebatamento secreto? Não. O Salvador diz que ele vai dar ordem aos anjos para recolher os escolhidos nos quatro cantos da terra. Então não tem arrebatamento secreto. E você viu o Salvador confirmando a fala de todos os antigos profetas? O sol escurecerá. Você lembra que todos os profetas que eu li para você falaram que vem um dia do Senhor, que o sol escurecerá? Então veja só, eu vou te dar um sinal aqui, baseado na leitura da palavra, o que acontecerá quando estiver próximo à vinda do Salvador. E foi o que o profeta Amós perguntou. Por que vocês querem o dia? Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que vós quereis este dia do Senhor? Será trevas e não luz. No dia que estiver se aproximando a volta do Messias, estará também se aproximando o fim do reinado do Anticristo. Eu vou meditar aqui com você como será esse dia. O Anticristo vai instalar o reino dele na terra. Volto a te lembrar que os falsos pastores, os falsos mestres estão aí pelo esse mundão afora, iludindo as igrejas, alegando que será um arrebatamento secreto e que quem ficar aqui sofrerá muito porque vai ter que enfrentar o Anticristo. E a palavra aqui está falando que não. A palavra está falando que no dia do arrebatamento o céu passará com um grande estrondo. As potências do céu vão ser abaladas. E será um dia que o sol estará escuro. A terra vai estar toda na escuridão. Você vai olhar para a lua vai estar vermelha, parecendo uma poça de sangue. Ela não vai clarear nada aqui na terra também. Então, quando estiver se aproximando esse dia, que o Salvador chegar, está também chegando o fim
do reinado do anticristo. E qual a situação que estará no planeta? Vou ler para você aqui Zacarias. Zacarias viu esse dia. E nós vamos ver agora também pela fé. Zacarias 14. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Eterno sairá e pelejará contra essas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis, assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Eterno meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Olha aqui a falta do sol. Tá vendo? Zacarias viu que o sol apagou. Parte do sol apagou. Não haverá um sol brilhante e nem haverá uma noite escura. Será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. Até aqui para a nossa meditação. Veja, meu irmão, Zacarias teve esse privilégio de ver esse dia que os pastores estão falando que é um dia secreto. E não é. O que vai acontecer? O anticristo, eu vou desenhar aqui agora, na meditação, o anticristo, ele chega, assume o poder. Ele vai enganar o mundo inteiro. O povo vai tomar ódio mortal de quem não receber a marca da besta. Porque o mundo estará vivendo uma falsa paz. Ou uma paz real ali, mas é passageira. Por isso podemos dizer falsa paz. E eles vão olhar para você e vão te odiar. Por quê? Você não quer entrar no sistema. Você não quer receber a marca. Não sobrará outro recurso a não ser fugir. Mas fugir para bem longe da cidade. Por que a igreja terá que fugir? Para cumprir outra passagem bíblica. O profeta Amós, ele viu a fome que vai vir sobre a terra. O profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, fala: eis que vem um dia que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e de água, mas fome de ouvir a palavra. Palavra verdadeira, fiel, o evangelho vivo, o pão da vida. Isso acontecerá quando o anticristo lançar a guerra dele contra a igreja, contra todos que não aceitarem sua marca. E ele vai jogar as pessoas contra, um ódio das pessoas contra a igreja. A igreja terá que fugir e vai sumir da face da cidade. Então, quando começar a acontecer as pragas que está vindo para o mundo, as pragas da tribulação, alguém vai lembrar da igreja e vai sentir fome. Gente, preciso de alguém para me falar essa verdade.
Então veja bem, a igreja foi atacada, foi humilhada, perseguida, conforme está escrito no Marcos 13, o Salvador disse, aflição é no reinado do anticristo. Então veja bem, a igreja foge e o anticristo assume o poder total. Aí o povo começa a falar, agora nós temos paz, agora temos segurança, agora nós temos tranquilidade. Todos que nos incomodavam desapareceu e muitos foram mortos, muitos serão mortos. Uns serão mortos porque deve à lei dos homens e outros serão mortos porque não quiseram aceitar a palavra, aceitar ficar do lado do anticristo. Então o anticristo, depois que ele está com o reino dele todo instalado, vai chegando o período da volta do Salvador, a volta do Messias. O que o anticristo faz? Ele vai cumprir o profeta Zacarias 14. Ele vai ser ajuntado juntamente com todas as nações ligadas a ele e vão para Jerusalém. Chegar em Jerusalém, eles vão dizer para Jerusalém assim, metade de Jerusalém tem que ser internacional. O judeu vai virar e vai falar assim, não, nós não preferimos morrer do que deixar a metade de Jerusalém ser internacional. Nós temos lá os palestinos querendo a metade de Jerusalém também. É outro princípio que você pode levar para Zacarias 14. Mas nesse caso aqui da Escritura, a ONU, juntamente com o seu governo mundial, vão chegar lá em Jerusalém e exigir a metade da cidade. O judeu não vai permitir. Aí vai ter um conflito. Nesse conflito, as forças militares vão entrar dentro de Israel e vão tomar metade da cidade e vai cumprir isso que está aqui. Ó. Metade será pisada, metade sairá no cativeiro, as mulheres serão forçadas e todo tipo de violência vai acontecer. Só que não vai ficar barato, a confusão vai continuar. Aí o anticristo se reúne com todo o seu pessoal e fala assim, vamos varrer Israel para fora do mapa? Aí eles falam, vamos acabar com todo judeu. Então quando eles estiverem preparados para acabar com o judeu, aí acontece o quê? O restante do Zacarias 14. Aparece a vinda do Messias. Será conhecido o dia do Eterno. Então, agora nós vamos começar a chegar no arrebatamento. Quando o anticristo armar, para que tiver toda aquela região cercada com exércitos da Rússia, da China, do Brasil, de toda aquela região, aí o Salvador vem. Quando o Salvador vem, acontece um grande terremoto. Um terremoto que vai abalar todo o planeta. Nesse terremoto acontece a ressurreição dos mortos. Os mortos em toda a face da terra, principalmente os que morreram pelas mãos, por ordem da besta, ressuscitam. Eles ressuscitando, acontece em seguida o quê? A transformação dos escolhidos. Serão transformados do seu corpo material para o seu corpo espiritual. E o Salvador pergunta para você no livro de Lucas 18. Ele cita que a igreja estará nesse dia, nesse tempo, naqueles dias, orando leia aí na sua casa, Lucas 18, versos 7 e 8. A igreja estará orando dia e noite. Meu amado, para você orar dia e noite, você tem que estar com muito problema. Você tem que estar em muito sofrimento. E ele fala assim,
que, tá vendo, o injusto juiz, ele fez justiça para a mulher que clamava a ele, porque ele não queria ser perturbado. Então ele fez justiça para ela. E muito mais, o Pai Celestial fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite. Digo-vos que depressa será enviado o socorro. Aí ele faz uma pergunta muito séria. Será que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Por quê, meu irmão? A prova, a aflição vai ser tão grande, e essa aflição vai vir em cima do povo do Eterno. Ela vai ser tão grande que o Salvador pergunta: será que você vai resistir? Será que você vai rejeitar a marca da besta? Será que você não vai colocar a marca da besta para comprar comida? Para poder ter água e luz em casa? Para sair fora da guilhotina? Salvador pergunta isso. E essa é uma resposta muito íntima entre você e ele. Então, naqueles dias que a igreja estiver orando dia e noite, escondida, às vezes sem roupa, às vezes com fome, às vezes doente, aí de repente surge o grande terremoto e as potências do céu são abaladas. Nesse momento, a igreja é transformada. Recebendo a transformação, o que vai acontecer? Lê as duas testemunhas do Apocalipse 11. Observe que o Apocalipse 11 se passa na 7ª trombeta. Igualzinho a fala de Paulo, que diz que na última trombeta os mortos ressuscitarão e quem estiver vivo será transformado. Aí assim que o Salvador chega nas nuvens, a igreja é transformada, os escolhidos são transformados, os mortos já estão ressuscitados e o planeta Terra está em tremendo terror, sem saber para que lado ir. Aí o Salvador dá ordem aos anjos: busca a minha igreja, busca meu povo, busca os eleitos. Aí o anjo pega os anjos espalhados em toda a terra, recolhe o povo do Eterno e leva ao encontro do Messias. Já estão purificados, conforme Daniel disse, que muitos serão purificados, como ouro. Então, vai ser purificado no sofrimento, vai ser purificado recusando a besta e tendo que fugir para não morrer. Vai ser purificado porque vai orar dia e noite. Então, nesse momento, a igreja sobe até as nuvens. A igreja chegando até as nuvens, ela lá encontra com o Messias. Encontra com o Messias e de lá, eu não vou te dizer o tempo, porque eu não tenho condições de te dizer data e nem tempo. Teve uns loucos no passado aí que falaram que o Salvador ia voltar em 1914. Aí depois criaram outras datas. Aí depois falaram assim, não, ele voltou sim, mas é porque ele mudou. Ele saiu de um lugar e sentou no trono. Ele saiu de um lugar e foi para o Santo do Santo. Para justificar o erro. Então nós não podemos falar data. Eu só sei te dizer que assim que a igreja for arrebatada, for transformada e ressuscitados os mortos, irão ao encontro do Messias nas nuvens. Chegando nas nuvens, de lá, eles irão para Jerusalém, onde o anticristo estará com todos os exércitos. Ele estará na frente, ele e o falso profeta. Que todo, você pode olhar, desde a antiguidade, todo rei tinha um feiticeiro dentro do palácio para ficar fazendo as previsões para ele. E com o anticristo não vai ser diferente. Ele vai ter um falso profeta falando, profetizando para ele e mostrando o ocultismo, como que ele deve agir e tal. Então, quando o Salvador, lá das nuvens, ele desloca para Jerusalém. Quando ele chegar em Jerusalém,
ele vai parar por cima do Monte das Oliveiras. Que nesse grande terremoto, o Monte das Oliveiras já rachou, abriu e formou uma planície. E de Jerusalém vai sair um rio que vai correr nessa planície. Parte para um lado, parte para o outro. Chegando lá em Jerusalém, vai cumprir a fala de Enoque e a fala de Amós, de Zacarias. Zacarias 14 fala que eis que vem o Salvador, o Eterno, e todos os santos contigo. Quem são esses santos? Meu irmão, são os remidos, que foram arrebatados da terra, que os que ressuscitaram. E eles encontraram com o Salvador nas nuvens do céu. De lá, chegando em Jerusalém, o profeta viu. Enoque, o sétimo depois de Adão, viu essa parte também. Eis que é vindo o Senhor com todos os santos contigo. Ali naquele momento, o Salvador vai julgar o anticristo. Paulo disse que o anticristo seria destruído pelo esplendor da sua vinda. E vai morrer gente, mas aos milhares, milhares e milhares, aos milhões até. E aí começa o reinado de 1000 anos do Salvador. É um evangelho diferente? Não é diferente. Eu estou te falando um evangelho novo? Não é evangelho novo. É aquilo que os profetas pregaram, e eu já li aqui para você. É o que o Salvador disse em Marcos 13, que no dia da vinda dele as potências do céu seriam abaladas, e que ele mandará os anjos recolher os fiéis. Agora, por que que os pastores, os cães gulosos, estão pregando aí que vai ter um arrebatamento secreto primeiro, na primeira parte? Na segunda parte, o Salvador volta com a igreja. Não tem primeira e segunda parte. É um evento único. Acontece o grande terremoto, a terra se abala em todo o planeta, o Monte das Oliveiras vai rachar, os mortos vão ressuscitar naquele terremoto, os mortos ressuscitam todos. Agora, eles criaram uma nova pregação do Evangelho, porque senão, todo servo do Eterno hoje estaria pensando igual eu penso. O que eu penso? Que o governo do anticristo está sendo preparado e em breve ele será anunciado e ele vai me chamar para receber a marca e daí para lá o resto eu já te falei. Então eles modificaram a pregação do Evangelho para que você, igreja, fique despercebida. E com isso, esses grandes pastores que estão na televisão, todos eles fazem parte desse sistema. Todos eles estão trabalhando, não é para o nosso Messias que foi sacrificado. Eles estão pregando o Evangelho. É por isso que o Messias disse que eles chegarão perante ele e ele vai falar assim: quem são vocês? Partai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês não trabalharam para mim, vocês trabalharam para o meu adversário. Trabalharam para o anticristo. Partai-vos de mim para o fogo eterno. Então, o que está reservado para esses falsos líderes que modificaram a pregação do Evangelho é o mesmo que está reservado para o inimigo de Deus. Então você hoje, não te falo aqui um novo evangelho. Não é uma nova religião. É o evangelho puro, cristalino, do jeito que Paulo pregava.
se você ler 2 Tessalonicenses agora, você já vai ver que essa pregação de hoje é a mesma pregação de Paulo. E Paulo pediu para eles lá, pessoal, não acredita em nada diferente que chegar. Carta, pregação, se chegar aqui falando que o Messias voltará em breve, antes do anticristo, é mentira. O anticristo vem primeiro. Em quem, meu irmão, você vai acreditar? Fala para nós. Em quem você vai acreditar? Na pregação de Paulo ou na pregação desses cães gulosos que estão aí falando em arrebatamento secreto? Então, por aqui eu vou encerrar dizendo a você que continue acompanhando o nosso canal e que permaneça no amor do Eterno, adorando o nosso Messias que foi sacrificado por nossos pecados. E estude a Bíblia, estude a Escritura, porque tem muitos aí hoje que estão atrás de dinheiro. Fique na paz do Eterno e no amor do nosso Messias.